Neste vídeo você vai aprender a criar um efeito sensacional conhecido como efeito de ouro. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Existem muitas actions, ou seja, ações rápidas que você pode baixar e usar para transformar objetos em objetos dourados dentro do Photoshop. Contudo, no Photopea, as coisas ainda não funcionam de forma tão fácil. Para resolver isso, será preciso criar tudo do zero, se quisermos um efeito interessante, que remeta à tonalidade de ouro. Embora possa parecer complicado fazer todo esse processo, na verdade não é. Por isso eu te peço que assista o vídeo até o fim, pois nele você vai aprender passo a passo como criar um efeito de ouro usando o Photopea. Então, bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, Photopea aberto. Primeiro passo é carregar a imagem. Então eu vou vir aqui no botão abrir do computador. Eu vou utilizar essa imagem daqui e eu vou estar disponibilizando para você. É importante que você assista o vídeo até o fim, porque em algum momento eu vou estar mostrando o link onde você vai poder baixar essa imagem e assim fazer o download dela para poder acompanhar passo a passo essa aula. Então eu vou dar um clique aqui nela, eu vou clicar no botão abrir e ela está aqui carregada. Vou pressionar a barra de espaço 2 vezes para dar um zoom aqui na minha imagem. E agora o que eu vou fazer é recortar essa imagem. Como ela tem um fundo preto, vai ficar fácil de recortá-la. Eu vou aqui usar a ferramenta de varinha mágica e vou dar um clique aqui na parte preta. Com o Ctrl e a barra de espaço pressionada, eu vou aproximar aqui, ó, para ver como é que ela tá. E aí eu posso ir e voltar, né? Com o Ctrl barra de espaço pressionado. Observe que eu vou acabar pegando essa parte aqui que vai virar uma espécie de borda. E eu não quero isso, eu quero fazer um recorte mais perfeito possível. Então, apesar de estar uma seleção bacana, eu posso dar uma corrigida aqui, por exemplo, ó, com a ferramenta laço. Eu posso aqui, ó, remover essa parte. E aqui, como está na parte de dentro, eu seguro a tecla Alt. E aqui eu posso remover também. E eu poderia ir fazendo isso, mas eu acho que tá legal. Eu vou somente fazer com que ele refine melhor essa seleção. Então eu vou recuar aqui um pouquinho com a barra de espaço, vou aproximar aqui para você ver o que é que eu vou fazer, né? Com barra de espaço apenas, vou arrastar e aí eu vou fazer o seguinte: como a seleção, olha só, a seleção está feita em toda essa área, se eu apertasse a tecla Delete agora, ele iria excluir tudo, mas iria ficar isso aqui, ó, essa sombra, né? Como se fosse uma borda. Eu não quero isso. Eu vou dar o Ctrl Z, eu vou querer refinar um pouquinho mais. Para refinar essa seleção, basta que eu venha aqui, ó, no menu Selecionar, opção Modificar, e aqui eu vou escolher a opção Expandir. Com isso, eu quero expandir a minha seleção para 1 pixel. Eu acho que 1 pixel é o suficiente, mas se você estiver usando uma outra imagem e precisar fazer esse tipo de refino, eu aconselho que você teste. Eu vou clicar em Aceitar. Observe que ele já entrou um pouco mais, né? E agora eu vou aumentar aqui a difusão também para 1 pixel, porque quando eu excluir essa parte escura, eu não quero que ele exclua de forma abrupta, eu quero que ele dê uma suavizada. Eu vou deixar aqui 1 pixel de difusão. Vou clicar aqui na parte acinzentada para desmarcar a seleção aqui na caixa de fusão e vou pressionar a tecla Delete. Pronto. Ctrl D para desmarcar a seleção e observe que ficou uma seleção bem mais profissional. Vou pressionar a barra de espaço 2 vezes para recuar. Vou aproveitar e já vou mudar o nome aqui de background para estátua.
Então dou 2 cliques no nome background, coloco aqui estátua e eu já vou colocar um fundo aqui nessa minha imagem. Para isso eu vou criar uma nova camada, vou mudar o nome aqui, vou colocar fundo, vou trazer ela aqui para baixo, clico, seguro e arrasto. Esse fundo aqui eu vou pressionar o Alt Backspace para que ele pinte com a primeira cor que está aqui, né? A cor de primeiro plano. Se eu usasse o Ctrl com Backspace, ele pintaria com a cor de segundo plano, que no caso seria o branco. É óbvio que se eu alterar as cores, eu vou poder pintar com outra cor, tá? Então vou deixar preto. Só que dessa vez eu estou com a minha imagem totalmente separada, tá? Do fundo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a minha camada aqui da estátua e eu vou dessaturar essa imagem, ou seja, eu vou remover todas as cores que não sejam tons de preto, tom de branco. Ele vou transformar essa imagem numa imagem preto e branco. E é muito fácil fazer isso. Eu posso vir aqui no menu Imagem, Ajustes, e aqui eu vou escolher a opção Dessaturar. Ou posso usar o atalho Ctrl mais Shift mais U. Eu vou dar um clique e observe que eu só tenho tons de preto e branco, né? E tonalidade cinza, obviamente. Agora eu vou duplicar essa camada, a camada estátua. Então eu posso vir aqui no menu Camada, e escolher a opção duplicar a camada ou usar o atalho Ctrl mais J. Agora, essa minha cópia da camada, eu vou mudar o modo de mesclagem. Então, vou dar um clique aqui na caixa de modo de mesclagem e vou escolher uma opção um pouco mais abaixo, chamada diferença. E observe que ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma espécie de silhueta. Minha imagem normal aqui na camada estátua, né? E aqui ela está toda preta porque eu mudei o modo de mesclagem para a diferença. Mas eu não quero ela assim. Eu quero inverter. E essa inversão ela vai dar um aspecto de negativo, né? Como se fosse um negativo de uma foto. Para fazer a inversão dessa cor preta, eu venho aqui no menu Imagem, Ajustes, e eu posso usar aqui a opção Inverter ou o atalho Ctrl mais I, que funciona do mesmo jeito. Vou dar um clique. E olha só como é que a minha imagem já ficou. Ó. Eu consegui inverter como se a estátua ganhasse um pouco mais de volume. E ganha esse efeito, né, de um negativo de uma foto. Olha só, vou desabilitar a camada estátua e você vai perceber melhor. E ele dá esse tom, né, de negativo. Vou selecionar as duas imagens, então vou clicar na primeira, seguro o Shift, clico na segunda e eu vou mesclar essas duas camadas. Para isso eu clico com o botão direito e aqui eu posso escolher a opção mesclar camadas. Dessa forma eu estou juntando as duas camadas em uma única camada. Pronto. E agora eu vou duplicar novamente usando o menu camada, opção duplicar camada ou Ctrl J. Novamente eu vou pegar essa cópia aqui, vou vir aqui nos modos de mesclagem e vou escolher mais uma vez a opção diferença. Ele mais uma vez vai deixar como se fosse uma silhueta totalmente preta e aí eu posso vir aqui em imagem, ajuste e novamente eu vou inverter. Com isso eu dou ainda mais volume, olha só, deixando praticamente ela como se fosse uma estátua de prata. Então para mim esse aspecto tá legal. Se não ficou legal, você pode até estar repetindo essas mesmas etapas, porque de repente você pode estar usando uma imagem diferente da que eu estou utilizando. Então se você quiser que ele se torne, né, um pouco mais brilhoso, você pode estar repetindo essas etapas. Para mim tá ótimo. Eu vou selecionar as duas camadas. Então novamente seleciono uma camada, seguro Shift, seleciono a outra e eu posso novamente com o botão direito em cima de uma delas escolher a opção mesclar camadas. E aqui eu vou só apagar esse nome aqui, copy 2. Então vou dar 2 cliques aqui no nome e aqui eu posso deletar, eu quero só o nome estátua mesmo e tá ótimo. Agora eu vou fazer, na verdade, o processo que vai dar o aspecto de ouro a essa estátua. Então eu vou vir aqui, ó, no botão nova camada de ajuste e vou escolher essa opção aqui, ó, mapa de gradiente. Vou dar um clique. Veja que ele já aplicou aqui um gradiente. Se eu desabilitar, você vai ver que não muda muita coisa, porque a minha estátua já tem, né, essa tonalidade de preto e branco. Mas se eu chegar aqui, ó, der um clique e começar a mudar para outras tonalidades, melhor dizendo, você já vai perceber que ele muda o aspecto não só da imagem, mas do fundo. E eu não quero mudar o aspecto da imagem e do fundo, eu quero mudar apenas o aspecto da imagem. Então, como é que eu faço, né, para que ele só aplique
o mapa de gradientes na imagem. Eu vou voltar aqui para Foreground to Background. E aqui, ó, eu vou dar um clique com o botão direito no mapa de gradiente e vou escolher essa opção, máscara de corte. Você vai observar que vai aparecer essa setinha aqui e a partir de agora eu estou aplicando o mapa de gradiente apenas na camada abaixo. Nesse caso é a estátua. Melhor dizendo, logo abaixo, né? Já que eu tenho abaixo duas camadas. E aí você observa que quando eu começo a mudar os tipos aqui, os modelos que eu tenho de mapas de gradiente, ele só está aplicando agora a minha estátua, né? O meu objeto que se encontra na camada estátua. Eu vou voltar aqui para o primeiro, porque nenhuma dessas opções me interessam. Eu vou precisar criar um gradiente específico para que eu tenha essa tonalidade de ouro. Para isso é muito fácil. Eu vou dar um clique aqui, ó. Eu escolhi essa opção porque ela só vai ter duas cores. E aí eu vou poder alterar e acrescentar mais facilmente. Então vou dar 2 cliques aqui e aí ele me abre o editor de gradientes. Observe que eu tenho duas cores, a cor preta numa ponta e a cor branca em outra. Se você quiser aprender mais sobre gradientes, eu tenho um vídeo exclusivo, eu explico, né, passo a passo como você pode aplicar gradientes e explico um pouco mais sobre as opções aqui dentro dessa caixa, então vale a pena você assistir assim que você terminar esse vídeo, obviamente. E agora eu vou acrescentar aqui mais alguns elementos, mais algumas cores. Mas eu vou alterar um pouquinho essa tonalidade aqui da cor preta. Para isso eu vou dar um clique nela. Observe que ela está na posição 0. Se aqui é a posição 0, obviamente aqui é a posição 100, né? 100%. Então aqui, ó, posição 0. E aqui nessa cor, vou dar um clique e ele vai me abrir aqui o colhedor de cores, tá? Vou aproximar um pouquinho mais aqui. E aqui eu vou mudar o tom. Eu não vou deixar ele aqui, vou puxar ele um pouquinho mais para cá. Aqui seria o ideal, é o que eu quero. Vou aceitar. E aí eu vou acrescentar. Para acrescentar novas cores, basta que você coloque aonde você quer mais ou menos que a nova cor apareça. Por exemplo, eu quero que ela apareça aqui. Então uma nova caixinha já aparece, inclusive com a mesma tonalidade aqui do lado. Eu vou querer aqui ele na posição 3, ele está na posição 5. Então vou arrastar um pouquinho para cá, até ele ficar na posição 3. Vou dar um clique aqui. E aqui no colhedor de cores, eu vou estar escolhendo uma cor ainda escura, porém não tão escuro assim, já é um cinza um pouco mais escuro, né? Não é um cinza claro, mas também não é um preto. Vou aceitar. E tudo isso já começa a se refletir aqui na minha imagem. Vou acrescentar mais uma cor. Eu vou deixar ela aqui, mais ou menos em 25%. E tá ótimo. Vou dar um clique aqui para abrir o colhedor de cores. Vou mudar aqui para um tom de amarelo, mais ou menos aqui tá ótimo. Vou aceitar. Vou acrescentar uma outra cor. Dessa vez eu vou deixar aqui em 51%. Vou dar um clique, abrir aqui a minha caixa colhedor de cores. Eu vou começar agora a clarear um pouco mais essa cor. Subir aqui um pouquinho, vou aceitar. Mais uma cor. Agora eu quero ela aqui em 75%. Mais uma vez, vou mudar aqui a cor. Vou subir um pouquinho mais aqui. Já vai ficar um tom mais intermediário. Vou clicar em aceitar. E vou acrescentar aqui a última, ou melhor dizendo, a penúltima, né? Já que a última é essa aqui. Vou deixar ela aqui em 98% e vou escolher aqui um tom um pouco mais claro dessa tonalidade de amarelo. Vou aceitar e tá aí o meu gradiente, né, criado, dando um aspecto de ouro na minha estátua. Vou finalizar aceitando. Praticamente a minha estátua está pronta. Só que você pode estar se perguntando, Maurício, eu vou poder aproveitar essa cor em outros projetos? Se você fechar agora o Photopea, né, salvando o seu projeto, quando você abrir novamente você não vai ter essa cor. Então o que eu sugiro? Que você salve esse mapa que você acabou de criar dentro do Photopea. Dessa forma, todas as vezes que você abrir um novo projeto, ela vai estar disponível caso você precise. E como é que você faz isso? Basta clicar aqui nessa seta, em seguida nessa setinha aqui, e aí você escolhe a opção definir novo. Ele vai adicionar esse novo gradiente que você acabou de criar e ele vai estar aqui, ó, no último item, só que ele está pegando o mesmo nome daqui. Então o que é que você pode fazer? Clica com o botão direito sobre o mapa que você criou e vai escolher aqui a opção alterar nome. E aqui eu vou mudar o nome para ouro, ou você pode dar o nome que você quiser. Vou aceitar, desde já ele vai estar disponível aqui já com o nome que você determinar. Agora sim, posso ocultar aqui o painel e posso salvar o meu projeto. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu a criar um efeito de ouro no Photopea.
Se você gostou desse vídeo, então compartilhe nas tuas redes sociais. Dessa forma você ajuda o canal a crescer ainda mais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.